É impressionante, ou foi impressionante, como o Bolsonaro se autodestruiu em 2024. Todas as escolhas do ex-presidente foram péssimas e ele se colocou em praça pública, num grande palco, e mostrou para todos que ele é um grande perdedor. Bolsonaro, ele se matou politicamente com 2024. Ele deu para Pablo Marçal tudo o que o Marçal queria, sabotando o Ricardo Nunes, sabotando a si mesmo, sabotando o partido. Bolsonaro viu seus aliados migrarem para Pablo Marçal, consolidando assim o surgimento de uma nova liderança à direita. Esse foi o principal motivo da derrota de Bolsonaro. Bolsonaro não é mais hegemônico. Ele teve também um choque de realidade, mostrando que o gado bolsonarista não segue tanto assim o seu rebanho. Não é igual aquele vídeo do menininho que fica fazendo chamada e as vacas respondem. Bolsonaro fez a chamada, mas alguns bovinos não responderam. Foram para Pablo Marçal, que tem um discurso mais aderente, mais sedutor do que o discurso do próprio ex-presidente. Bolsonaro erra, se afunda, se deu um tiro no pé e talvez até mesmo na cabeça. Coloque nos comentários a sua opinião, 2 pontos importantes. Primeiro, por que Bolsonaro não quis apoiar Ricardo Nunes? É burro. Ponto 2. Bolsonaro perdeu a hegemonia da direita? Ele foi o maior derrotado de 2024? Deixa o like no vídeo se você concorda que o Bolsonaro sai estraçalhado de 2024. Hype também. Se inscreva no canal e live no próximo domingo às 5 da tarde com a cobertura da campanha municipal. O Bolsonaro, ele é o maior derrotado de 2024 por conta da questão da hegemonia na direita. Eu vi alguns comentaristas políticos falando que Bolsonaro e Lula vai sair derrotado porque o PT não vai fazer prefeitura, um monte de asneira. Lula não sai derrotado de 2024, hipótese alguma, hipótese alguma. Lula não se importa com campanha municipal. Essa é a verdade, e muito menos o PT. A questão de Lula e o PT é o centro do poder, é Brasília, é o governo federal. O Bolsonaro também não se importa muito com a campanha municipal, mas é o que tem para ele. E ele deveria mostrar, ou ele precisaria mostrar, que ele ainda era hegemônico à direita. Só que o que acabou acontecendo? Surgiu o Pablo Marçal, justamente em São Paulo. E Pablo Marçal movimentou o eixo de poder dentro da direita. E isso acabou ferrando o Bolsonaro, que não soube administrar essa situação, não decretou ou declarou apoio ao Ricardo Nunes, esvaziou o seu poder e sairá como o maior derrotado. A derrota de Bolsonaro não é porque ele vai fazer menos prefeituras do que era esperado. Isso é uma derrota do partido, uma derrota do PL. A derrota de Bolsonaro é que ele perde a hegemonia da direita para o Pablo Marçal e isso enfraquece o discurso dele para enfrentar os processos que agora, com o término da campanha municipal, vão avançar no judiciário. Ele também teve um choque de realidade muito grande. Bolsonaro viu que ele não tem total controle sobre o gado, porque Alexandre Ramagem patinou nas pesquisas, o Gilson Sanfoneiro, lá em Recife, também patinou, Marcelo Quiroga também patinou. Então todos que eram do alto escalão do governo Bolsonaro acabaram patinando. Bolsonaro não tem esse domínio como ele tem, ou como ele falava que tinha, diante dos seus apoiadores. E até mesmo em São Paulo, porque muitos dos seus aliados ou apoiadores migraram para Pablo Marçal. E o pior é que o Bolsonaro, ele conseguiu dar uma história praticamente para o Pablo Marçal. O Marçal, no final de agosto, ele estava completamente esgotado em termos de história. Eu analisei ao longo de toda essa campanha, a campanha do Marçal como se fosse alguém contando uma história. E o ápice dessa história surgiu com a cadeirada. Foi o ápice da história, depois de uma longa barriga. Porque o Marçal, no final do mês de agosto, ele atingiu o ápice da candidatura dele. Só que ele patinou em setembro. Ele tentou falar com Trump, não conseguiu, foi para El Salvador, também não foi recebido pelo Bukele, inventou 1001 histórias para tentar ali chamar a atenção, mas não estava conseguindo. E no momento de baixa veio a cadeirada do Datena, que foi o ápice da história do Marçal. Ele não iria conseguir recuperar aqui, criar uma história diferente ou uma história que superasse aquilo, como de fato não conseguiu. A chance de Pablo Marçal era uma história vinda de um terceiro, e até veio com o boletim de ocorrência da esposa do Ricardo Nunes, mas isso não foi explorado pelos candidatos no debate da Globo, ou com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, não declarou apoio ao Marçal, mas não entrou diretamente na campanha do Ricardo Nunes. E o fato dele não ter entrado na campanha do Nunes deu praticamente o apoio a Pablo Marçal. E nós vimos o que aconteceu no Datafolha. O Datafolha mostrou
que o Boulos está em primeiro com 26%, ele cresceu um pouquinho. O Pablo Marçal cresceu também, cresceu 3%, saiu de 21%, foi para 24%, empatando com o Ricardo Nunes, que caiu de 27% para 24%. Muitos estão dizendo que há uma tendência de alta do Pablo Marçal, e de fato está. Muitos também estão dizendo que há uma tendência de queda do Ricardo Nunes, o que não está acontecendo. Isso é um elemento importante. E o Datafolha, com o empate, fez com que agora o Bolsonaro vai falar mesmo em apoio a Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Não vai, Bolsonaro vai ficar ainda mais omisso, mesmo que não tenha ocorrido migração. Havia uma expectativa na campanha do Ricardo Nunes para uma tragédia, que os votos do Nunes pudessem migrar para o Pablo Marçal. Isso não aconteceu. Nunes caiu na pesquisa do Datafolha, no geral, mas na pesquisa segmentada, Nunes cresceu ou se manteve estagnado em todos os segmentos. Ele só caiu entre a população que ganha até 2 salários mínimos, entre a população idosa e entre a população que tem ensino superior completo. Então o que aconteceu, na verdade? Houve uma migração dos indecisos. Os indecisos foram mais para Boulos, mais para Marçal, mais para Tabata Amaral do que para o Ricardo Nunes. Mas houve aumento de votos do Ricardo Nunes também. Não há uma tendência de queda. Isso que precisa ficar claro. O que o Datafolha não mostrou, e seria o dado mais importante para nós analisarmos nesse momento, era a quantidade de bolsonaristas indecisos. Para onde está indo o voto bolsonarista indeciso? Isso o Datafolha não nos mostrou e era o resultado mais importante. No debate da Globo, eu já fiz o meu comentário sobre isso. Na minha opinião, Ricardo Nunes venceu o debate mesmo tendo uma participação pífia, péssima, horrível. Mas por que ele venceu? Porque o Pablo Marçal estava completamente nervoso assim no sentido de intimidado, desconfortável com o debate da Globo, e ele não explorou o boletim de ocorrência e as investigações contra Ricardo Nunes. Mencionou, mas de modo superficial, precisava ter sido incisivo. E o Guilherme Boulos, que foi o melhor do debate, é aquele que está preparado para ser o prefeito de São Paulo pelos debates, ele foi bem na média em todos os debates, errou na estratégia, porque ele jogou o Pablo Marçal contra os bolsonaristas ao falar do João Dória, da equipe do Dória, que está na equipe do Marçal. Então isso pode fazer com que o voto bolsonarista indeciso que poderia migrar para o Marçal migre para o Nunes. E assim, Nunes pode ir ao segundo turno e vencer Boulos, porque as pesquisas apontam que Boulos perde para Ricardo Nunes no segundo turno. E o pior para o Bolsonaro é que ele viu aliados não tendo medo de o contradizerem. Porque Bolsonaro falou que está apoiando o Ricardo Nunes. Foi o tímido, mas está apoiando. Só que vários aliados do Bolsonaro, Marco Feliciano, entre outros, Nicolas Ferreira, Cantinho, declararam apoio ao Pablo Marçal. Bolsonaro ficou fulo, mandou o Silas Malafaia atacar todo mundo, mas ele mesmo, Bolsonaro, arregou para o Pablo Marçal. Ficou com medo e viu seus aliados migrarem para um terceiro. Desastrosa essa campanha para Bolsonaro, completamente escorraçado, e o próprio se matou politicamente. Bolsonaro se deu um tiro na cara. Ele mesmo.